Olá, como estão? Hoje, para sintetizar o que nós vimos vendo sobre a abertura, vamos falar das regras de ouro do xadrez. A primeira regra, o desenvolvimento. Essencial desenvolver as peças rapidamente para poder atacar com força e defender com segurança. Domínio do centro. O domínio das casas centrais, E4, D4, E5, D5 é muito importante. Controlando essas casas, nós temos maior movimentação de nossas peças e dificultamos as ações das peças adversárias. E essa regra vai ajudar na conquista de outras vantagens. Rei em segurança. O rei precisa de proteção. Procure colocar o rei em uma posição segura quanto antes. Se demorar muito, o adversário poderá atacá-lo com perigo. A melhor opção é fazer o roque rapidamente, pois assim o rei ficará protegido pelos peões à sua frente, até mesmo por outras peças, normalmente bispo ou cavalo. Quarta regra de ouro, ganho de tempo. No xadrez, os dois exércitos travam uma batalha que pode ser comparada a uma corrida. Os dois jogadores correm em busca de seus objetivos e será vencedor aquele que chegar primeiro. Por isso é muito importante a velocidade com que as peças e os ataques são desenvolvidos. Não podemos perder tempo movimentando a mesma peça ou peão muitas vezes. Superioridade de espaço. Para ter sucesso no xadrez, é preciso dominar e ocupar os pontos estratégicos do tabuleiro. Os principais, as colunas, que facilitam o jogo das torres e da dama, as diagonais, que facilitam o jogo dos bispos e da dama, e as casas fortes, aquelas que os cavalos ficam e não são atacados pelo peão inimigo, que é o F3, C3, C6 e F6. Sexta regra, iniciativa. Devemos descobrir pontos fracos do inimigo e então atacá-los, fazendo ameaças importantes. Sétima regra, vantagem material. Quando um exército tem mais soldados que o adversário, fica mais fácil dele conquistar seus objetivos. Então, se conseguirmos ganhar alguma peça, é importante. E a oitava regra, vantagem posicional. Que quando um dos lados tem a vantagem posicional, quando ele consegue aplicar melhor que o adversário, uma ou mais dessas 7 primeiras regras de ouro. Aquilo que nós vimos em encontros recentes das aberturas, né? Nos princípios gerais da abertura. E para a gente coroar esses princípios gerais até o momento, nós vamos ver uma partida que foi jogada por Paul Morphy, de brancas, contra o Conde Isolde, Duque de Brunswick. Eles estavam num teatro em Paris, na França, ouvindo O Barbeiro de Sevilha, em 1958, e durante o intervalo dessa ópera foram jogar uma partida de xadrez. O Paul Morphy, ele era norte-americano, de Nova Orleans. Ele nasceu em 1837 e ele é considerado o jogador de xadrez mais importante do seu tempo. Ele era muito agressivo e realizava belíssimas combinações, normalmente com sacrifício de peças. Ele só não recebeu o título de campeão mundial de xadrez porque naquela época ainda não existia esse título. Veja, ele é de 1937 e jogou essa partida em 1958. Ele era jovem ainda.
Então, vamos ver essa partida, que vários livros nos apontam como um exemplo de vantagem no desenvolvimento rápido das peças, assim como da abertura de uma coluna para as torres no centro do tabuleiro. Paul está de brancas. E4, E5. Casas centrais. Melhores casas para se começar um jogo. Cavalo F3, também posicionando o seu cavalo. Mas aí o conde Isolde responde com E6. Melhor deveria ele ter feito cavalo C6, clássico, mas ele preferiu avançar seu peão da dama. As brancas responderam com D4. É a defesa Philidor que ele utilizou. Ele colocou bispo G4. Ele está protegendo indiretamente o seu peão, porque na posição como está, tem um peão atacando o peão, um cavalo atacando o peão e só um peão defendendo. Então, com essa colocação do bispo em G4, ele crava o cavalo, não permitindo, então, perder o seu peão. É uma defesa indireta. Peão toma D5, bispo toma cavalo, porque forçado, porque se peão toma peão, dama toma dama cheque e perde o roque, né? Além de as brancas ganharem o peão. Dama toma F3 e peão toma peão. Contando-se os tempos, vemos que ambos os lados jogaram peão central, mas as brancas já possuem uma peça em desenvolvimento e as pretas não. Isso dá a vantagem de um tempo, que com a saída das brancas, então soma-se 2 tempos a mais, significando melhor desenvolvimento e melhor na partida estão as brancas. E por que as pretas perderam tempo? Simplesmente porque realizaram a troca do bispo por cavalo. E as brancas retomaram desenvolvendo uma peça, a dama. Observe-se que após a troca dos peões centrais, resultou a coluna da dama aberta. Bispo C4 está ameaçando checkmate. Cavalo F6. Dama B3, novamente atacando o peão. Assim como está ameaçando o peão de B7. Ameaçando, de qualquer forma, as pretas a perderem peão. Dama E7. E as brancas não tomam esse peão, elas desenvolvem suas peças a fim de conseguir levar as peças todas para o outro lado, para tentar o mate. Elas poderiam, vamos recuar, ao invés disso, fazer dama, toma peão. Dama, B4, cheque. Dama, toma dama, bispo, toma dama, cheque. Mas
as pretas ficariam em vantagem. Então, o que fazem as brancas? Desenvolvem uma peça. As pretas defendem o seu peão, então, que estava desprotegida. Indiretamente, né? A dama está defendendo o peão. As brancas cravam o cavalo das pretas, porque se ele sair daqui, perdem a dama. E as pretas atacam o bispo, que está muito importunando-as. Mas as brancas sacrificam o seu cavalo e conseguem um cheque. As pretas forçosamente têm que defender esse cheque e as brancas fazem o roque grande, colocando a torre na coluna D, dominando inclusive as casas vizinhas do Rei Preto. Tá tudo dominado, vamos assim dizer. Torre D8 e mais um sacrifício. Torre toma D7. Torre toma D7 e as brancas trazem a outra torre em D1. A torre não pode sair daqui porque está também pregada. Se tirar, fica em xeque. O cavalo também não pode sair. Para as pretas poderem tirar o cavalo, movimentar esse cavalo e proteger efetivamente a torre, coloca a dama em E6, propondo troca das damas, e alivia o ataque e restringe as peças brancas. Mas as brancas não aceitam. Bispo toma a torre, cheque. Cavalo agora pode tomar o bispo. Dama B8, cheque, conseguindo assim, com esse sacrifício, desviar a peça inimiga. Cavalo toma dama e a torre dominando a coluna de dama em D8 dá checkmate, protegida pelo bispo. Nesta partida, as torres brancas tiveram a oportunidade de invadir a segunda e primeira horizontais do adversário com ataque de mate. Então, nessa partida, a gente vê os princípios gerais das aberturas, o centro e o desenvolvimento. Conceitos importantes, sadios, devem sempre ser atendidos pelos jogadores de xadrez. Por hoje é só e até a próxima.